vamos para mais uma aula de Direito das Sociedades. Como eu estava falando agora há pouco, nós já avançamos no conteúdo, abarcando sociedade em comum e sociedade em conta de participação. Na aula passada, eu consegui fazer uma breve introdução com sociedade simples, que vai ser o objeto da nossa aula de hoje. Até semana que vem a gente deve ter retorno oficial sobre as provas, então a gente vai manter vocês informados com certeza. Certamente não vamos fazer as provas no calendário acadêmico por motivos óbvios, né? Já seria semana que vem, e a gente precisa previamente avisá-los para que vocês não sejam pegos de surpresa. Então, acreditem na nossa sensatez, a gente vai mantendo vocês informados. Ainda não fizemos isso, porque essa decisão não compete ao campus Salvador, mas sim à reitoria e pró-reitoria, e até o presente momento eles estão se ajustando. Muito provavelmente faremos as provas no ambiente virtual, né? Não existe outra alternativa para que a gente possa fazer as atividades avaliativas, e a gente vai informar vocês, inclusive com a antecedência necessária, para que ninguém tenha nenhum tipo de prejuízo. Eu vou pedir que, na medida do possível, quem está com as câmeras ligadas, por favor, desliguem as câmeras para facilitar, né, a atenção que os colegas devem dedicar a mim. Mantenham os microfones desativados, e caso precisem fazer algum tipo de indagação ou pergunta, usem o chat ou peçam autorização para ligarem o microfone e assim procederem com as perguntas. Enquanto eu estiver apresentando os slides, na minha tela do computador, não consigo enxergar o chat. Então, na verdade, periodicamente, eu vou ficar olhando as perguntas para que nenhuma indagação fique sem resposta. Ok, meus queridos? Então, vamos iniciar, tecnicamente, o conteúdo que funciona como desafio para a aula de hoje. Até para pegar um contexto e fazendo uma revisão rápida da aula passada, eu já falei algumas informações, mesmo na aula passada, sobre a sociedade simples, e vou começar a aula exatamente com a repetição desses conteúdos. Essa tela que vocês conseguem enxergar aí no computador de vocês, funciona até com uma espécie de revisão das informações que nós já colhemos lá do conteúdo de classificações das sociedades. Então, você sabe que a sociedade simples é uma sociedade personificada. Se ela é personificada, ela é dotada de personalidade jurídica. A personalidade jurídica garante a ela a adoção de nome empresarial, que pode ser ou do tipo firma ou do tipo denominação. A sociedade simples é a única sociedade personificada não empresária, isto é, não é dotada do caráter da empresarialidade, e por isso o seu registro não é no registro público de empresas mercantis. O registro dos atos constitutivos da sociedade simples acontece no registro civil de pessoa jurídica. Então, caso algum de vocês tenha interesse em constituir uma sociedade simples, o destino para a instrumentalização desse registro não é na junta comercial, mas sim no cartório de pessoa jurídica. Trata-se de uma sociedade de pessoas, uma sociedade contratual, isto é, ela se constitui por contrato social, se dissolve também por contrato social. Vou até completar aí, porque eu não coloquei, embora lá na parte de classificações nós já tínhamos falado disso, né? A sociedade simples é uma sociedade contratual, ela se constitui mediante contrato social e ela se dissolve também mediante contrato social. Quando estudamos aquela classificação quanto à responsabilidade dos sócios, eu já estudei com vocês que
Os sócios da sociedade simples, eles respondem solidária e ilimitadamente. Eles respondem solidária e ilimitadamente. Agora, é preciso verificar no contrato social se esta responsabilidade é subsidiária ou não. Então, vamos lá resgatando esses conceitos. Todos os sócios da sociedade simples respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Entretanto, o contrato social vai mencionar se a responsabilidade dos sócios é subsidiária ou não. Para que vocês consigam me entender, e ainda recapitulando o que a gente já falou, se o contrato social estabelecer que a responsabilidade é subsidiária, tem alguém que está com o áudio ligado. Está no banheiro, Yuri? Tamir, desliga o áudio, amor, por favor. Voltando. A sociedade simples, ela sempre vai trazer para os sócios a responsabilidade solidária e ilimitada pelas obrigações sociais. Entretanto, o contrato social vai estabelecer se a responsabilidade dos sócios é subsidiária ou não. Esta informação vocês encontram no inciso 8º do artigo 997. Já já eu coloco aqui. Artigo 997, inciso 8º. Já estudamos essas informações quando abordamos a classificação quanto à responsabilidade dos sócios. Caso o contrato social tenha previsão de que os sócios responderão subsidiariamente, esta escolha retratará uma proteção maior ao patrimônio particular dos sócios. Isso porque, para o credor da sociedade conseguir penhorar o patrimônio particular dos sócios, terá que invocar a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Isto se o contrato social prevê a responsabilidade subsidiária. É que eu já tinha te explicado que a responsabilidade subsidiária é aquela responsabilidade que se invoca em um segundo momento. Então, em um primeiro momento, quem responde perante as obrigações sociais é a própria sociedade com seu patrimônio. Então, em um primeiro momento, o credor tem que cobrar de quem? Da sociedade, porque ela é personificada, ela tem personalidade jurídica. Agora, isso se aplica porque o contrato social estabeleceu a responsabilidade subsidiária para os sócios. Então, no primeiro momento, responde a sociedade. No segundo momento, desde que haja desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, então nós imputaremos a responsabilidade aos sócios. Por favor, me vejam na tela do seu computador. Nesta responsabilidade subsidiária, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Essa minha mão esquerda fosse a sociedade e a mão direita fossem os sócios. Então, olha o benefício de ordem. Em um primeiro momento, responde à sociedade, e só se houver desconsideração da personalidade jurídica, eu alcanço a responsabilidade dos sócios. Entretanto, se o contrato social prevê que a responsabilidade não é subsidiária, não haverá esse benefício de ordem. E aí os sócios respondem, de forma concorrente com a sociedade. Então, o terceiro poderá cobrar tanto da sociedade quanto dos sócios sem o benefício de ordem. Ok, pessoal? Essa informação está no artigo 997, inciso 8º. A propósito, nós já tínhamos estudado isso quando falamos da responsabilidade dos sócios nas diversas sociedades personificadas. Eu preciso avançar, e aí eu comecei a colocar aí na tela diversos artigos do Código Civil que versam sobre a sociedade simples.
Mas antes de falar desses artigos, eu preciso fazer uma consideração importantíssima na aula de hoje. Consideração, inclusive, que eu não coloquei aqui no slide. Então, eu quero que você tenha especial atenção a mim, e, inclusive, vou colocar aqui na minha tela um recadinho para que eu possa trazer essa diferenças entre sociedade simples pura e sociedade simples impura. Eu já tratei disso na sala com vocês? Alguém me ajuda? É tanta aula que eu não consigo me lembrar. Se você puder me ajudar, se eu tratei ou não, eu te agradeço bastante. Deixe-me voltar para o chat. E aí, gente, eu falei da diferença de sociedade simples pura. Falei numa aula do Instagram. Ah, bem que eu estava com alguma memória. Legal. Mas, assim, vamos repetir aqui, porque quem não viu, vê, e, na verdade, é um tema pertinente à sociedade simples. Então, essa diferenciação não está no slide, eu vou incluir para mandar para vocês, mas, por favor, prestem, então, atenção. Eu preciso diferenciar a sociedade simples pura de sociedade simples impura. Ressalto, inicialmente, que a sociedade simples pura também pode ser chamada de sociedade simples própria ou de sociedade simples simples. Então, vamos lá. Sociedade simples pura é a mesma coisa que sociedade simples própria, que é a mesma coisa de sociedade simples simples. Depois a gente vai estudar sociedade simples impura, também chamada de sociedade simples imprópria. Então, sociedade simples impura ou imprópria. Vamos lá. Vocês lembram do direito empresarial, o conceito de não empresário? Para que vocês relembrem esses conceitos, vale a pena eu narrar aqui tanto o conceito de empresário quanto o conceito de não empresário. E aí você vai entender por que eu estou falando disso. O conceito de empresário, vocês encontram no caput do artigo 966. O conceito de empresário vocês encontram no caput do 966 do Código Civil. E lá vocês encontram que empresário é aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção e ou circulação de bens e ou serviços. Esse é o conceito de empresário. É verdade também que você sabe que não basta a circunstância de fato para funcionar a atividade econômica e organizada, e aí eu já tenho um empresário, não é isso. É preciso que esta pessoa cumpra a primeira obrigação de empresário, que é registrar-se antes mesmo do início de suas atividades. E o órgão competente para o registro do empresário é a junta comercial. Beleza, gente? Agora, no mesmo artigo 966, vocês encontram um parágrafo único. O parágrafo único conceitua o não empresário. E aí diz o texto do parágrafo único do 966. Não são considerados empresários os exercentes das atividades intelectuais, artísticas, literárias, científicas, ainda que contem com a ajuda de colaboradores, salvo se constituir elemento de empresa. Então, um médico, na verdade, alguns médicos que se unem querendo formar uma sociedade, como a atividade da medicina relaciona-se a uma atividade científica, ainda que esses médicos contem com a ajuda de colaboradores, eles não precisam buscar o registro na junta comercial, porque eles podem se constituir como não empresários. Agora, se eles constituírem elemento de empresa, isto é,
desenvolverem uma atividade profissionalmente, econômica, organizada, inclusive, desgarrando do caráter intuito persona e desconectando aquela atividade a pessoa física dos seus componentes, dos seus sócios, então aí a gente já começa a identificar o elemento de empresa. E assim deve se constituir a pessoa jurídica como empresário. Eu te classifiquei no início das nossas aulas quanto à empresarialidade. As sociedades podiam ser empresárias ou não empresárias. Mas eu te disse que no Código Civil, as sociedades não foram chamadas de não empresárias, foram chamadas de sociedade simples. Por isso eu te disse que a sociedade simples é a única sociedade dotada de personalidade jurídica, porém ela não é empresária. Pois bem, professora, o que é que tem a ver você relembrar o conceito de não empresário com isso que você acabou de falar? É que eu vou ter que observar, quando eu estiver constituindo, ou quando eu estiver, melhor dizendo, analisando uma sociedade simples, quando eu estiver analisando uma sociedade simples, eu tenho que identificar se aquela sociedade está sendo tratada como sociedade simples, porque os sócios, desde a sua origem, tinham o propósito primário, originário, inicial, de se constituírem como não empresários, e por isso criaram mesmo a sociedade simples, inclusive está assim identificada como sociedade simples no contrato social, ou se identificando a sociedade, eu consigo perceber que, na verdade, ela tinha o contrato social estabelecendo uma sociedade empresária, uma sociedade em nome coletivo, ou uma sociedade em comandita simples, ou uma sociedade limitada, e aí esse critério só vale para as sociedades contratuais. Por isso, nome coletivo, comandita simples e sociedade limitada. Essas sociedades, elas fizeram um contrato social estabelecendo uma dessas formas, mas ao invés de se registrarem na junta comercial, foram para o lugar errado, foram para o cartório de pessoa jurídica. Então, vamos com muita calma para você entender, e depois eu respondo a pergunta que alguém fez aí, comparando com cooperativa. Depois eu falo disso. Vamos com calma. E aí vou te dar o conceito, vou repetir, até você entender, depois eu fluo mais. O que eu estava te dizendo é o seguinte: é possível que nós, eu e você, dois sócios, possamos constituir uma sociedade simples, porque nós somos artistas, ou nós somos cientistas, ou nós exercemos uma atividade literária, e nós queremos, desde o princípio, constituir uma sociedade não empresária. Então, nós elaboramos um contrato social, e no contrato social escrevemos lá, a sociedade simples, foi a sociedade escolhida por nós. E estabelecemos também tantas outras informações pertinentes à sociedade simples, mas o que importa é, desde a nossa ideia de nos constituir como sociedade, nós optamos originariamente por criar uma sociedade simples. Então, essa informação está no contrato social, e exatamente por isso, nós nos dirigimos não à junta comercial, mas ao cartório de pessoa jurídica. Constituímos uma sociedade simples, portanto, porque o propósito originário dos sócios era esse, e é nesta hipótese que nós classificamos esta sociedade simples como uma sociedade simples pura, também chamada sociedade simples própria, também chamada sociedade simples simples. Repetindo mais uma vez. A sociedade simples própria é aquela que é constituída como sociedade simples, porque esta é a intenção originária dos sócios, formar uma sociedade simples. Até aí, todo mundo consegue me compreender que uma sociedade simples própria
é aquela que é assim constituída, porque a vontade originária dos sócios é constituir uma sociedade não empresária. Então, se nós queremos constituir uma sociedade não empresária, então nós vamos nos dirigir ao cartório de pessoa jurídica. Essa sociedade simples ou sociedade simples pura tem que ser uma sociedade que envolva o exercício de atividades típicas de não empresários, isto é, atividades artísticas, científicas, intelectuais ou literárias. Até aí tudo bem? Massa. Agora, segunda hipótese. Nós, eu e você, queríamos constituir uma sociedade empresária contratual. Traduzindo, e por favor, estudem as classificações. Se eu quero constituir uma sociedade empresária contratual, quais sociedades eu posso constituir? Aí você está com seu caderno aí, pode até dar uma olhada. Se eu quero constituir uma sociedade contratual empresária, essa sociedade pode ser ou sociedade em nome coletivo, ou sociedade em comandita simples, ou sociedade limitada. Não pode ser nenhuma outra sociedade. Não pode ser em comum nem em conta de participação, porque não são empresários e não têm personalidade jurídica. Não pode ser sociedade anônima, nem comandita por ações, porque essas sociedades não são contratuais. Ok? Então, a intenção nossa era formar ou uma sociedade em nome coletivo, ou uma sociedade em comandita simples, ou uma sociedade limitada. Para a gente formar essa sociedade e ela ser reconhecida como tal perante terceiros, nós tínhamos que cumprir a primeira obrigação do empresário: registrar-se no órgão competente, que é a junta comercial. Então, nós deveríamos proferir ou proceder o registro na junta comercial. Se nós elaborássemos um contrato estabelecendo sociedade em nome coletivo e fôssemos registrar na junta comercial, criaríamos uma sociedade em nome coletivo. Se nós elaborássemos um contrato estabelecendo a sociedade em comandita simples e nos dirigíssemos à junta comercial, estaremos criando para todos, estaríamos criando erga omnes, uma sociedade em comandita simples. E se a gente tivesse elaborado um contrato social estabelecendo a criação de uma sociedade limitada, dirigindo-nos à junta comercial, estaríamos aí constituindo uma sociedade limitada. Uma sociedade limitada. Beleza? Agora, avançando mais um pouquinho. Vamos considerar que por um erro natural de percurso, isso pode acontecer, não deveria, mas pode acontecer. Ao invés dos sócios dessas três sociedades providenciarem um registro na junta comercial, registraram o contrato dessa sociedade no cartório de pessoa jurídica. Olha, eu vou dar um exemplo com uma sociedade das três e você entende que esse exemplo serviria para qualquer das três. Serviria tanto para em nome coletivo, quanto para comandita simples, quanto para a sociedade limitada. Então, eu vou usar a sociedade em nome coletivo. Então, nós elaboramos um contrato. Para formar uma sociedade em nome coletivo, deveríamos ir na junta comercial. Só que nós levamos esse contrato para registro no cartório de pessoa jurídica. Quais os efeitos desta nossa ação? No cartório de pessoa jurídica, nós vamos conseguir dar a esta sociedade a personalidade jurídica. Isso significa dizer que essa sociedade terá um CNPJ. Ela estará dotada de personalidade jurídica, sendo, então, identificada por um CNPJ. Ok. Mas como eu estou no cartório de pessoa jurídica, eu não consigo conferir a essa sociedade o caráter da empresarialidade. Então, eu acabei de constituir uma sociedade em nome coletivo, dotada de personalidade jurídica, sem
empresarialidade. Sabe o que foi que eu consegui constituir? Uma sociedade simples, porque personificada, não empresária, é uma sociedade simples. Então, perante terceiros, essa sociedade será uma sociedade simples, impura, do tipo em nome coletivo. Isto é, o contrato social define essa sociedade como em nome coletivo. Entre os sócios existe uma sociedade em nome coletivo pela autonomia da vontade das partes, dos sócios, só que perante terceiro, essa sociedade não pode ser reconhecida como uma sociedade em nome coletivo, porque para isso ela deveria estar registrada na junta comercial. Perante terceiros, essa sociedade é considerada uma sociedade simples, impura, do tipo em nome coletivo. Sociedade simples, impura, do tipo em nome coletivo. Entenderam? Eu estaria aí falando a mesma coisa se o meu exemplo fosse com sociedade em comandita simples ou se fosse com a sociedade limitada. Esta classificação de sociedade simples impura não se aplica, então sociedade simples impura não se aplica às sociedades estatutárias ou sociedades de capitais. Não se aplica às sociedades estatutárias. Só se aplica às sociedades, só se aplica às sociedades contratuais que tinham como objetivo final serem sociedades empresárias. Então, só se aplica para as sociedades contratuais que tinham como objetivo se tornar uma sociedade empresária. Por favor, meus queridos, me deem um retorno. Vocês entenderam a diferença de sociedade simples própria para sociedade simples imprópria? Quem não entendeu, por favor, sinalize que eu repito. Me deem um retorno, por favor. Eu vou fazer questão, então, de ditar duas frases, porque isso você não encontra com tanta facilidade nos livros. Eu vou ditar duas frases. E o meu objetivo é fazer com que Vladimir e os demais que não entenderam muito, Laiane, Gabriel, se não entenderem, eu avanço na explicação para que vocês possam entender melhor. Coloquem assim: a sociedade simples, pura, a sociedade simples pura é aquela assim constituída, isto é, constituída como sociedade simples, então é aquela assim constituída em função de, em função de ser o propósito originário dos sócios, em função de ser o propósito originário dos sócios, constituir uma sociedade personificada, não empresária. Ser o propósito originário dos sócios, constituir uma sociedade personificada, não empresária. Ponto de continuação. Isto só é possível, isto só é possível caso a atividade a ser exercida, caso a atividade a ser exercida seja as atividades típicas de não empresário. Quem quiser, abre parêntese, escreve.
atividades. Então, isso só é possível se a atividade a ser exercida for uma atividade típica de não empresário. Abre parêntese. Atividades artísticas, literárias, intelectuais e ou científicas. Todo mundo conseguiu me compreender e pegar aí essa informação. Então, assim, qual é a... Hoje eu tô séria? Tá não, gente. É que esse assunto é, requer uma concentração muito grande. Daqui a pouco eu brinco. Tô séria não, o assunto é complexo mesmo. E sabe, é ruim ficar aqui, eu tô no meu gabinete hoje. E é muito ruim ficar aqui olhando para as paredes, falando para o computador. Eu sou aquela professora efetivamente de sala de aula, de corpo, de olhar nos olhos de vocês. Então, é muito estranho para mim. Mas eu estou bem, graças a Deus. Espero que todos vocês estejam igualmente bem. Estou séria não, daqui a pouco eu brinco. Vamos lá, então. Conceituando agora a sociedade simples, impura. Então, escreva assim. A sociedade simples, impura, se quiser pode abrir o parêntese, imprópria, é a mesma coisa, né? A sociedade simples, impura ou imprópria é aquela cujo propósito originário dos sócios, cujo propósito originário dos sócios é constituir, melhor, era constituir uma sociedade empresária cujo propósito originário dos sócios era constituir uma sociedade empresária, mas, ao invés de providenciarem, mas, ao invés de providenciarem o registro na junta comercial, ao invés de providenciarem um registro na junta comercial, procederam com o registro, no cartório de pessoas jurídicas. No cartório de pessoas jurídicas. Então, ao invés de proceder o registro na junta comercial, procederam o registro no cartório de pessoa jurídica. Procederam o registro no cartório de pessoa jurídica. Bem, então veja, nessa hipótese, o objetivo era constituir uma sociedade empresarial, mas por erro de percurso, acabaram constituindo uma sociedade simples perante terceiros. Aí você pode querer me perguntar, e aí, faz o quê? Olha, se não providenciarem um registro na junta comercial, para terceiros, essa sociedade vai ser considerada como sociedade simples. E se eu te perguntar alguma coisa sobre esta sociedade, perante terceiros, por favor, você não vai buscar resposta em outro lugar, mas no capítulo da sociedade simples. Então, quem já teve aí
esse contato com a minha atividade, com o meu estudo dirigido, encontrou um caso que você pode compreender o que eu estou falando. E aí, deixa eu te dar um exemplo para você entender muito bem essa informação. Eu trago uma questão básica, você vai encontrar na atividade, vai encontrar nas minhas provas, vai encontrar em qualquer lugar, porque esse assunto é relevantíssimo. Nós queríamos constituir uma sociedade em comandita simples. Eu comanditária, você comanditado. Fizemos o contrato social. Fizemos o contrato social. Deveríamos registrar onde, pessoal, para que essa sociedade fosse reconhecida como sociedade em comandita simples, como eu deveria ir na junta comercial para que essa sociedade pudesse ser reconhecida como sociedade em comandita simples. Situação número 1. Se nós elaboramos o contrato social, começamos a funcionar a atividade e não procedemos ao registro desse contrato em lugar nenhum, pelo amor de quem você acredita, me diga que essa é uma sociedade em comum. Como é que o direito trata esta sociedade? Trata essa sociedade como sociedade em comum. Então, os sócios queriam constituir alguma sociedade, mas não registraram sociedade em comum. Vou evoluir nos exemplos. Os sócios fizeram um contrato estabelecendo a sociedade em comandita simples, mas registraram esse contrato no cartório de pessoa jurídica. Que sociedade é essa? Sociedade simples impura do tipo comandita simples. De novo, se o registro dessa sociedade foi feito no cartório de pessoa jurídica, então nós temos uma sociedade, o tratamento jurídico de sociedade simples impura do tipo comandita simples. Quais são as consequências jurídicas disso? Naquele primeiro exemplo que eu te disse, que se tratava de uma sociedade em comum, qualquer pergunta que eu fizer sobre esta sociedade, você não vai procurar as informações na sociedade em comandita simples. Vocês vão procurar essas informações na sociedade em comum. E no segundo exemplo, que eu falei que se trata de uma sociedade simples, impura, do tipo comandita simples, qualquer pergunta que eu faça, por favor, o capítulo em que vocês vão buscar as informações também não será o capítulo da sociedade em comandita simples, mas sim o capítulo da sociedade simples. Entenderam, meus queridos? Por favor, me deem um retorno. Entenderam? É... Pronto, estou feliz. Isso é tão difícil ensinar isso aqui, ó, sem ver vocês, é difícil demais. Ai, que bom. Massa, massa, massa. Ótimo. Ultrapassando, ultrapassando essas classificações de sociedade simples própria e simples imprópria. Agora, eu já posso voltar para a minha tela dos slides, eu vou incluir essas informações aí das classificações e a gente volta aqui a acompanhar alguns artigos importantíssimos da sociedade simples. Eu não me lembro se eu já coloquei esse material no portal, mas se eu não coloquei, eu vou colocar para que vocês tenham acesso e sirvam também como um instrumento, né, alternativo de leitura. Bem, o primeiro artigo que está posto no capítulo da Sociedade Simples é o artigo 997. Eu já teria te dito em aulas anteriores que a sociedade simples está regulamentada do 997 ao 1038 do Código Civil. Então, eu quero que vocês tenham especial atenção a esse artigo 997 por um motivo que é basilar.
esse artigo, em que pese seja um artigo da sociedade simples, eu vou aplicar para todas as sociedades contratuais. Todas as sociedades contratuais. Esse artigo 997 vai te ensinar como fazer um contrato de uma sociedade. Então, eu quero constituir um contrato de uma sociedade. Aí eu digo, poxa, eu não sei fazer. Aí você diz assim, olha, abre o 997, porque todas as informações que estão no 997, efetivamente, vocês precisam honrar. Então, precisam colocar no contrato social todas as informações do 997. Eu vou, então, usar esse 997 quando eu estiver elaborando um contrato social da sociedade em comum, um contrato social da sociedade em conta de participação, um contrato social da própria sociedade simples, um contrato social da sociedade em comandita simples, em nome coletivo e sociedade limitada. Então, eu vou precisar desse artigo para elaborar o contrato social de 6 das 8 sociedades. Eu só não uso esse artigo para 2 sociedades, as sociedades estatutárias, que são as sociedades anônima e a sociedade em comandita por ações. E aí, o que é que esse artigo 997 diz? Ele menciona, como eu estava falando, todas as informações que eu preciso cumprir para que eu tenha um contrato social elaborado. Bem, quais são estas informações? Vamos lá. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além das cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará, inciso 1, o nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se pessoas naturais, e a firma ou a denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se pessoas jurídicas. Então, meus amores, vocês já conseguem extrair daí a seguinte conclusão: em uma sociedade simples, os sócios podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Anotem isso. Na sociedade simples, eu admito tanto sócios, pessoas físicas, quanto sócios, pessoas jurídicas. Eu estou chamando a atenção para vocês, porque isso nem sempre acontecerá com as sociedades. Na próxima sociedade que nós vamos estudar, que é a sociedade em nome coletivo, eu vou te dizer que essa sociedade só reúne sócios, pessoas físicas. Na sociedade em nome coletivo, eu não terei sócio, pessoa jurídica. Só terei sócio, pessoa física. Mas na sociedade simples, eu tenho a possibilidade de sócios, pessoas físicas, naturais, ou também pessoas jurídicas. Essa é a informação que consta no artigo 997, inciso 1. Também no contrato social, eu preciso constar a denominação, o objeto, sede e prazo da sociedade. Lembre-se que o objeto é o que define a empresa, a atividade escolhida, e que esse objeto, cumprindo os regramentos do artigo 104 do Código Civil, tem que ser um objeto lícito, possível, determinado, determinável, e a forma tem que ser prescrita ou não defesa em lei. O prazo da sociedade simples pode ser um prazo indeterminado, ou até a sociedade pode ser constituída por prazo determinado. Então, eu posso constituir uma sociedade simples por prazo indeterminado ou por prazo determinado. No contrato, eu também preciso informar o capital desta sociedade. E esse capital social vai estar dividido em cotas. Então, o capital da sociedade expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária. Também teremos que encontrar no contrato social a cota de cada sócio no contrato social e o modo de realizá-la, isto é,
o modo que o sócio vai usar para investir na sociedade e adquirir essas cotas. Então, vamos imaginar, eu vou realizar as minhas cotas, isto é, investir na sociedade adquirindo cotas, através do investimento de R$ 10.000 em dinheiro. Morená pode investir os R$ 10.000 também, comprando 10 computadores, cada um no valor de R$ 1.000. Vladimir pode contribuir com R$ 10.000 também, adquirindo 20 ou 10 impressoras no valor de R$ 1.000 cada uma. A Sérgio pode contribuir com R$ 50.000 através de um carro que vai funcionar para transportar aí os objetos vendidos pela nossa sociedade. Enfim, cada cada sócio vai ter cotas, então não existe em nenhuma sociedade um sócio com 0 cota. O sócio tem que ter, no mínimo, uma cota, e aí o contrato social mencionará o modo de realizá-la. Na sociedade simples, também é possível, caso assim deseje, que o sócio participe da sociedade através de prestação de serviços. Então, o sócio pode se tornar sócio ou através de investimento, seja em dinheiro ou bens suscetíveis de valoração pecuniária, seja através de prestação de serviços. Fiquem bem atentos a essa informação, porque a prestação de serviços é possível na sociedade simples, mas não é possível em qualquer sociedade, não. Então, se você quiser, você já pode anotar aí 3 sociedades que não admitem a participação dos sócios mediante prestação de serviços. Eu tenho 3 sociedades que não admitem a participação dos sócios mediante prestação de serviços. Quais são essas sociedades? A sociedade limitada não admite, então o sócio tem que participar com investimento, seja em dinheiro ou em bens, mas tem que ser investimento. Idem para a sociedade em comandita por ações, idem para a sociedade anônima. Então, essas 3, sociedade limitada, sociedade em comandita por ações e sociedade anônima, não admitem a participação do sócio através de prestação de serviços. Mas como eu estou na sociedade simples, isso é possível sim. E essa informação você acabou de constatar no inciso 5º do artigo 997. Seguindo ainda o 997, inciso 6, o contrato social também tem que mencionar as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, bem como seus poderes e suas atribuições. Então, o contrato social vai ter que informar, por exemplo, que André é a pessoa física incumbida de ser o administrador desta sociedade. Ou que a administração dessa sociedade é exercida por André, Joana, Pedro e Henrique. Não precisa ser um só. Pode ser ou uma ou mais pessoas, desde que naturais, pessoas físicas. Eu não admito que a sociedade seja administrada por pessoa jurídica. Grifem bem, no inciso 6º, esta determinação para que a pessoa incumbida da administração seja uma pessoa natural. Evidentemente, o contrato social vai ter que estabelecer quais são os poderes e atribuições dessas pessoas naturais. E acredito que eu não vou conseguir chegar a esse assunto na aula de hoje, mas se não chegarmos necessariamente na próxima aula falaremos isso, eu vou verificar o contrato social e vou ver quais são os poderes do administrador. Quais são os poderes, Pro? Eu sei lá, ler o contrato social. Cada sociedade vai estabelecer poderes mais restritivos ou mais abrangentes para a pessoa ou as pessoas que exercerão o cargo de administradores desta sociedade. Olha que detalhe importantíssimo que a gente vai maturar isso na semana que vem. Considerando que os poderes estão estabelecidos no contrato. Caso o administrador ou os administradores da sociedade
exerçam ou realizem atos que ultrapassem os seus poderes, realizem atos que ultrapassem os poderes ou as atribuições conferidas pelos sócios, eles estarão praticando o ato ultra vires. Então, calma aí. Repete, por favor. Repita. O que eu estou dizendo a você é que os administradores receberão poderes. Esses poderes são outorgados pelos sócios. E quais poderes são esses? Vocês vão encontrar no contrato da sociedade. Caso eu seja administradora e eu realize algum ato que ultrapasse os meus poderes, que ultrapasse os poderes conferidos por vocês, sócios, para mim, administradora, dir-se-á que Bruna praticou um ato ultra vires. Ato ultra vires é um ato praticado pelo administrador usurpando, ultrapassando os seus poderes. Ultra significa a mais. Vires significa, vem de viril, virilidade, força. Então, o ato ultra vires é o ato além da força. É o ato que ultrapassa as atribuições concedidas pelos sócios para o administrador, conforme contrato social. O ato ultra vires tem previsão no artigo 1015 do Código Civil, mas nós falaremos de novo essa informação, muito provavelmente, na próxima aula. Voltando aqui para o meu slide, eu só citei isso para você já ficar ligado que o contrato social vai estabelecer os poderes e as atribuições para os administradores. Vide inciso 6º do artigo 997. Caso o administrador ultrapasse esses poderes, ele estará praticando o ato ultra vires. Seguindo ainda no artigo 997, o contrato social também deve prever a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas. Já adianto para vocês que não é possível que um sócio só participe dos lucros e não participe das perdas. Como também não é possível que o sócio só participe das perdas e não participe dos lucros. Uma das características inerentes ao direito empresarial é a alteridade dos sócios. A alteridade com L, A-L-T-E-R-I-D-A-D-E. A alteridade dos sócios significa tolerar os riscos, significa assumir os riscos, é a assunção dos riscos. E esses riscos envolvem tanto os riscos positivos, que são os lucros, quanto os riscos negativos, que são as perdas, os prejuízos. Então, os sócios vão participar dos lucros e das perdas, conforme assim determinado no contrato social. Em regra, esta participação é proporcional ao seu investimento. Então, se Elísia tem 5% de participação no capital social, ela participará de 5% dos lucros e de 5% das perdas. Isso tudo dentro de um olhar entre os sócios, interna corporis. Porque, erga omnes, perante terceiros, vocês sabem que os sócios da sociedade simples respondem solidária e ilimitadamente. Agora, como eu falei no início da aula, o contrato social também preverá se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. E aí, o parágrafo único do 997 diz que é ineficaz em relação a terceiro qualquer pacto separado contrário ao que estiver disposto no instrumento do contrato. Então, fez um pacto à parte, não providenciou registro, esse pacto separado não é eficaz.
ele é ineficaz e não se aplica, portanto, perante terceiros. Sim, isso tornará nulo perante terceiros esses atos. Agora, se Ionara está perguntando isso em relação ao ato ultra vires, calma aí, porque a gente vai estudar o artigo 1015, parágrafo único, e a gente vai ter que verificar se o terceiro sabia ou devia saber quais eram os poderes do administrador. Então, vamos deixar isso pendurado, porque, assim, se o terceiro sabia ou devia saber quais os poderes do administrador, esses atos não serão nulos, não. Agora, se o terceiro não sabia ou não tinha como saber, aí esse ato ultravires vai ter efeito perante a sociedade. Então, com calma, deixa eu chegar no artigo 1015 para não confundir vocês. Por enquanto, é interessante lembrar que será nulo o pacto separado que não foi registrado no cartório de pessoa jurídica. Não foi registrado no cartório de pessoa jurídica. Ok, gente? Beleza? Bem, seguindo aqui nos slides, vamos agora ao artigo 998. Nos 30 dias subsequentes à constituição da sociedade simples, ela deverá requerer a inscrição do contrato social no cartório de pessoa jurídica. Devo lembrar vocês que a gente não teve a mudança aqui, mas a Lei de Liberdade Econômica permite que essa inscrição seja nos 60 dias subsequentes. Né? Deveria ter mudado aqui o 998, não mudou, mas então a gente admite que nos 60 dias subsequentes ao da Constituição, sem multa, essa sociedade pode se inscrever no registro civil das pessoas jurídicas. O pedido de inscrição será acompanhado do instrumento autenticado do contrato, e se algum sócio nele houver sido representado por procurador, o da respectiva procuração, bem como, se for o caso, da prova de autorização da autoridade competente. Com todas as indicações enumeradas no artigo antecedente, será essa inscrição tomada por termo no livro de registro próprio, obedecendo a um número de ordem contínua para as sociedades inscritas como sociedades simples. Então, a gente vai na literalidade do Código Civil, providenciar o registro da sociedade simples nos 30 dias subsequentes e lembrando que esse contrato social deve atender a todos os rigores estabelecidos no artigo anterior, no artigo 997. O artigo 999 traz uma informação importantíssima. Quero que você chame atenção aí no seu caderno, inclusive coloque assim, prova, prova, prova. Ela vai colocar na prova. E eu vou saber esse 999, não vou me atrapalhar. Eu não vou errar isso na prova. Coloque aí, pelo amor de Deus. Antes de eu começar a ler, deixa eu contextualizar a importância desse artigo 999. Por enquanto, o que nós temos é um contrato social registrado no cartório de pessoa jurídica. Um contrato social registrado no cartório de pessoa jurídica. Constituímos, então, uma sociedade simples. Agora, não importa para mim se essa é uma sociedade simples pura ou impura. Então, não importa para mim se é a vontade originária dos sócios ou não se constituir como uma sociedade simples. O que importa é que essa sociedade foi registrada no cartório de pessoa jurídica. Não foi registrada na junta comercial. Então, perante terceiros, essa sociedade é tratada como uma sociedade simples. Pois bem, a pergunta é o seguinte: supondo que nós todos, 38 pessoas, sócios desta sociedade simples, queremos alterar o contrato social. Queremos alterar o contrato social para, por exemplo, aumentar o capital social.
porque a gente constituiu essa sociedade simples com um capital de R$ 10.000 e a gente quer ampliar o capital social para R$ 50.000. Ou porque a gente precisa alterar o contrato social, porque a gente quer mudar o local onde funciona a sede dessa empresa. Ou porque a gente quer alterar a pessoa do administrador judicial. Essas hipóteses aí exigem alteração no contrato social. Voltando, aumento de capital social é um tema que está no 997, então eu tenho que mudar o contrato. Mudar o local onde funciona a sede também é uma exigência obrigatória do contrato social, está no 997. O último exemplo que eu dei foi alterar a pessoa do administrador. Dizer quem é o administrador também é tema que está no 997. Para essas 3 hipóteses, eu tenho que alterar o contrato social. Estamos, então, reunidos em assembleia, a oportunidade que teremos para que nós, sócios, possamos deliberar sobre esses temas. Vamos aumentar ou não o capital social? Vamos mudar ou não o local onde funciona a sede da empresa? Vamos alterar ou não a pessoa do administrador? Nós vamos debater sobre esses pontos. E a pergunta é, a depender dessa nossa votação, qual é o quórum que nós temos que atingir ou alcançar para entender que o aumento do capital social foi aprovado, para entender que foi aprovada a alteração do local onde funciona a sede da empresa, que foi aprovada a substituição ou alteração do administrador, que antes era Francisco e agora vai ser João. Qual quórum que eu tenho que alcançar em assembleia para considerar esses temas aprovados? Bem, se você já se antecipou com o raciocínio posto no artigo 999, você vai encontrar comigo a seguinte consideração. E aí eu vou te explicar, depois eu leio. Primeiro, você tem que se perguntar assim, qual é o tema que você deseja pôr em pauta para deliberação? Qual é o tema que você quer discutir em assembleia para votar? Essa é a primeira pergunta. Respondendo, se for um tema que está listado no 997, então, para considerar aprovado esse tema, depende do consentimento de todos os sócios. Depende do consentimento unânime dos sócios. Agora, se você quiser mudar o contrato social, alterando temas que não estão listados no 997, aí você precisa ter maioria absoluta dos votos se o contrato social não determinar necessidade de deliberação unânime. E se você está achando surreal ter que alcançar unanimidade dos votos para alterar o contrato social sobre a matéria do 997, se você acha que é algo absurdo, porque imagina conseguir unanimidade no consenso dos sócios, algo difícil demais. Se você estiver pensando isso, não constitua uma sociedade simples, porque ninguém pode alegar desconhecimento da lei. A lei diz isso aqui. Inclusive, é por isso, esse é um dos principais motivos que a gente não vê tantas sociedades simples sendo constituídas pelos próprios intempéries ou pelos próprios obstáculos, pelos próprios rigores, engessamentos da sociedade simples. Então, olha o raciocínio e me acompanhe nessa lógica. Bem, se a gente for constituir uma sociedade simples para mudar qualquer tema que está no artigo 997, se um sócio discordar, já era, eu não posso mudar. Só vou poder mudar outros temas que não estejam no 997, desde que eu tenha alcançado
aprovação por maioria absoluta dos votos, se o contrato social não exigir deliberação unânime. Olha que dificuldade da zorra. Então, melhor a gente não constituir sociedade simples. A gente constitui outra sociedade que me apresente um processo mais democrático nas deliberações sociais. Porque se a gente eleger a sociedade simples, seja por erro de percurso, porque a gente foi no lugar errado e registrou no cartório de pessoa jurídica, seja porque desde sempre a gente quis constituir uma sociedade simples, então a gente vai ter que carregar essa cruz, vai ter que tolerar esse rigor para que as modificações do contrato social que tenham por objeto matéria indicada no 997 sejam aprovadas mediante o consentimento de todos os sócios. E as demais matérias podem ser decididas por maioria absoluta dos votos, se o contrato social não determinar necessidade de deliberação unânime, porque se determinar, aí eu vou ter que ter unanimidade de novo. Outro detalhe importantíssimo: o direito empresarial vigora sob o manto da registrabilidade. Então, porventura, qualquer modificação do contrato social, ela tem que ser averbada, senão não vai ter validade. Qualquer modificação do contrato social será averbada no cartório de pessoa jurídica, cumprindo-se, inclusive, as formalidades de buscar o registro nos próximos 30 dias desta alteração do contrato social, sob pena de ser ineficaz esta alteração perante terceiros. Nunca se esqueçam disso. Nunca. Nunca se esqueçam disso. E aí, já fazendo um raciocínio mais maduro, eu já vou te conduzir a um exemplo complexo, mas com fé em Jesus Cristo, quem você crê, você vai entender. Você lembra daquela minha aula do sistema solar? A aplicação subsidiária das regras da sociedade simples em várias sociedades? Pois é. Eu te disse assim, imagine que nós estamos diante de uma sociedade em nome coletivo. Caso eu faça alguma pergunta para você sobre a sociedade em nome coletivo, em um primeiro momento você vai ter que ler todos os artigos da sociedade em nome coletivo, isto é, do 1038, na verdade 1039, melhor, do 1039 ao 1044. São os artigos da sociedade em nome coletivo. Aí eu continuei te dizendo, caso você não encontre resposta sobre a pergunta que lhe fiz, pertinente à sociedade, em nome coletivo, por favor, aplique subsidiariamente, desde que compatíveis, as regras da sociedade simples. Não foi isso que eu te ensinei, gente? Ainda quando estávamos no calor humano das aulas presenciais, eu te disse, na omissão das regras da sociedade em nome coletivo, aplique subsidiariamente as regras da sociedade simples. Pois bem, por que eu estou lembrando disso agora? Porque naquela época vocês me pediram alguns exemplos, e eu disse, por enquanto só acredite em mim, mas você só vai compreender efetivamente quando a gente avançar no estudo. Então, aqui já dá para eu te dar mais um exemplo. Vamos imaginar que eu estou na sociedade em nome coletivo, do 1038 ao 1044 do Código Civil. Aí eu pergunto para vocês assim, gente, vem cá, estamos nessa sociedade em nome coletivo e os sócios estão querendo deliberar em assembleia acerca do aumento do capital social. É que essa sociedade tem capital social de 50 mil reais, eles querem fazer um bruto de investimento e aumentarem o capital social desta sociedade de 50 mil para 200 mil reais. 200 mil reais. Só que o aumento do capital social tem que ser discutido em assembleia.
Vamos imaginar até, ficticiamente, que estamos agora nessa assembleia e todos os sócios estão presentes, todos. Que quórum eu tenho que alcançar para considerar que foi aprovado o aumento do capital social desta sociedade? Aí, seguindo a mesma lógica que eu implantei em vocês numa aula passada, vocês, para responder essa minha pergunta, começariam a ler os artigos da sociedade em nome coletivo. E iriam ler o 1038, 1039, 1040, 41, 42, 43, 44. Por favor, acreditem. Vocês leram todos esses artigos e não encontraram a resposta. Não tem um artigo nesse capítulo da sociedade em nome coletivo que me responda qual é o quórum necessário para aprovar o aumento do capital social. Só que se você está concentrado, você vai ter que me responder assim: Pro, eu sei dizer. O quórum que essa sociedade precisa alcançar em votação para aumentar o capital social desta sociedade é unanimidade. Aí eu arregalo assim o olho e você diz: é isso mesmo. Se eu estou numa sociedade em nome coletivo para aprovar o aumento do capital social, se o contrato social não trouxer regra própria, eu preciso do consentimento de todos os sócios, porque na omissão das regras da sociedade em nome coletivo, aplico as regras da sociedade simples. E eu te disse na aula ainda presencial, que na omissão das regras, por favor, entenda, não só as regras do código, mas as regras do contrato daquela sociedade. Então, na omissão das regras da sociedade em nome coletivo, isto é, na omissão das regras da lei do contrato da sociedade em nome coletivo, aplique as regras da sociedade simples. Olha como o raciocínio que a gente plantou em uma aula passada serve agora para conscientizar melhor, para compreender melhor as informações hoje. Todo mundo conseguiu me entender? Beleza. Poxa, mas esse quórum de unanimidade é fogo. É muito rigoroso. Como é que eu resolvo isso? Para a sociedade em nome coletivo, coloque uma cláusula no contrato elegendo um quórum diferente, porque isso vai funcionar como pacta sunt servanda. Agora, para a sociedade simples, pura, não tem jeito não, porque a aplicação é direta pelo artigo 999, que é mudar o contrato social em tema que verse sobre matéria do 997, preciso do consentimento unânime dos sócios. Por favor, meus amores, me deem um retorno. Todos compreenderam o que eu estou falando? Digam que sim, por favor. Quem não entendeu, repita. Repita. Cadê vocês? Estou falando sozinha, é, meu povo? Pelo amor de Jesus Cristo, vocês ligaram o computador e saíram para outro lugar, foi? Me largaram aqui falando sozinha, ninguém responde. Ninguém responde. Todo mundo escreveu aí, professor. Ai, não apareceu para mim aqui, não. Será que travou o Escrevi, Messenger? professor, O não saiu chat? também. Espera aí que eu vou atualizar o meu aqui, que não apareceu nada. Calma aí. Agora! Estamos aqui, kkkk, estou aqui, agora sim. O meu chat tinha congelado. Estou vendo, muito obrigada aqui, ó. Todo mundo escreveu. O meu tinha travado. O povo estava escrevendo mesmo. Obrigado. Bom que distrai. Um bocado de pergunta. Deixa-me ver se teve alguma pergunta que eu não respondi. Bem, Elane falou assim, não tem como alterar no contrato, é isso? Olha, na sociedade simples, e aí já vou voltar aqui a tela, ó, você tem
a seguinte informação: para a sociedade simples, o 999 diz: as modificações do contrato social que tenham por objeto matéria indicada no 997 dependem do consentimento de todos os sócios. As demais podem ser decididas por maioria absoluta de votos se o contrato não determinar a necessidade de deliberação unânime. Traduzindo para que todos me entendam. Se a sociedade constituída foi uma sociedade simples, não importa se pura ou impura, eu não tenho como flexibilizar essas regras no contrato social. Aqui não tem assim, salvo se o contrato estabelecer deliberação diferente. Não, nada disso. Se o tema for sobre matéria indicada no 997, eu preciso do consentimento de todos os sócios. Não querem tolerar isso? É fácil. Constituam outra sociedade. Não constituam sociedade simples. Constituam a sociedade em nome coletivo e coloquem uma cláusula expressa. Constituam uma sociedade em comandita simples e coloquem uma cláusula expressa para não recaírem no 997 em face da omissão das regras daquela sociedade. Ok, meus queridos? Beleza? Massa. Vamos seguir, e aí eu não vou ficar lendo todos os artigos, porque cansa vocês. E aí eu vou optar aqui pelos artigos mais importantes. E quero fazer menção agora ao tema dos direitos e das obrigações dos sócios. E essas informações constam a partir do artigo 1001 do Código Civil. Veja bem, as obrigações dos sócios começam imediatamente com a assinatura do contrato, se o contrato não fixar outra data, e terminam quando, liquidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais. Então, as obrigações dos sócios se iniciam do momento em que o contrato foi assinado, naturalmente, se este não fixar outra data, e terminam quando as responsabilidades sociais se extinguirem. Isso acontece quando a sociedade for liquidada, dissolvida, extinta, quando ocorrer a morte da sociedade no mesmo órgão que a criou. Então, se essa sociedade foi criada no cartório de pessoa jurídica, eu vou providenciar a dissolução da sociedade também no cartório de pessoa jurídica. Vou repetir. As responsabilidades dos sócios começam a partir da assinatura do contrato. A responsabilidade dos sócios, as obrigações ou responsabilidades dos sócios se iniciam com a assinatura do contrato. Ou, se o contrato fixar outra data, a partir da data mencionada no contrato, claro. E essas obrigações dos sócios terminam quando todas as responsabilidades sociais foram extintas. Terminam quando todas as responsabilidades sociais forem extintas, e isso vai acontecer quando a sociedade for liquidada. Como é que eu liquido a sociedade? Quando eu dissolvo a sociedade. A dissolução da sociedade refere-se ao cancelamento do CNPJ e à extinção da personalidade jurídica. Nós vamos providenciar a dissolução da sociedade no mesmo órgão que a sociedade foi constituída. Então, se eu estou aí com uma sociedade simples, ela foi constituída no cartório de pessoa jurídica. Então, é no mesmo órgão, cartório de pessoa jurídica, que essa sociedade vai ser dissolvida. E liquidada as cotas desta sociedade, é assim que extinguem-se as responsabilidades dos sócios. O sócio não pode ser substituído no exercício de suas funções sem o consentimento dos demais sócios, inclusive porque trata-se de uma sociedade de pessoas. Então, a pessoa dos sócios é relevante.
O sócio não pode ser substituído no exercício de suas funções sem o consentimento dos demais sócios, expresso em modificação do contrato social. E aí você começa a me perguntar, vou até dar uma paradinha aqui, quando é que acontece modificação do contrato social para a substituição dos sócios? É possível que o sócio saia da sociedade? É possível que o sócio, que alguém que não era sócio, ingresse na sociedade? Sim, claro. Na verdade, com a mesma autonomia da vontade que eu tenho para constituir a sociedade, para compor a sociedade, eu preciso preservar essa autonomia para sair da sociedade. Então, eu vou ter que estudar tanto o direito de ingresso na sociedade, isso depende da anuência dos outros sócios, fala-se que depende do affectio societatis. Affectio, vou escrever aqui, societatis, isto é, afeto entre os sócios, credibilidade entre os sócios, affectio societatis, afeto dentro da sociedade. Não é afeto de amor, de carinho, de intimidade, mas é afeto de credibilidade, confiança nesta pessoa que está ingressando na sociedade. Eu preciso falar já de dois conceitos que eu nem vou tratar tanto na aula de hoje, mas chegando nesse assunto aí, né, de obrigações dos sócios, eu tenho que falar. Eu quero diferenciar para vocês retirada do sócio de remissão do sócio. Acho que coloquei até na atividade. Retirada do sócio é o direito do sócio sair da sociedade. É bom que vocês já leram isso antes e agora me entendem de uma maneira mais fácil. Então, a retirada do sócio é o direito que o sócio tem de sair da sociedade. Esse direito de saída da sociedade está posto no artigo 1029 do Código Civil. E se você não achou esse artigo, você já pode completar aí essa sociedade, a atividade. O que é que diz o 1029? Diz o seguinte, bem, o direito de retirada do sócio vai depender, na verdade, de um detalhe. Eu preciso verificar se essa sociedade é uma sociedade por prazo determinado ou por prazo indeterminado. Pelo seguinte, o direito de retirada do sócio vai respeitar um detalhe. Primeiro detalhe, na verdade são dois detalhes, a depender se a sociedade é por prazo determinado ou indeterminado. Se eu estiver com uma análise de uma sociedade simples por prazo determinado, o sócio só pode se retirar da sociedade comprovando-se judicialmente o justo motivo que fez aquele sócio sair da sociedade. Então, qual é o justo motivo para aquele sócio sair da sociedade? É porque o administrador está se apropriando indevidamente do dinheiro da sociedade, os outros sócios estão em conluio. Então, eu quero me retirar da sociedade. Eu preciso fazer uma ação judicial e nesta ação judicial eu vou provar esse justo motivo da minha saída. Agora, se a sociedade for uma sociedade por prazo indeterminado, aí não precisa eu fazer ação judicial para provar o motivo da minha saída. Basta que eu previamente avise aos demais sócios com antecedência de 60 dias. 60 dias. Agora, a remissão não é um direito, é uma punição.
é uma sanção, é um castigo para o sócio que não cumpre suas obrigações sociais, conforme está previsto no artigo 1004 do Código Civil. Então, o direito de retirada está no 1029 e a remissão está prevista no artigo 1004 do Código Civil. O artigo 1004 vai dizer que aquele sócio que não cumpriu suas obrigações de investir o capital social, caso sejam notificados pela sociedade, transcorrido o prazo de 30 dias, permanecer inadimplente, esse sócio pode ser expulso da sociedade e, nesse sentido, será considerado sócio remisso. Eu vou estudar com vocês maiores detalhes disso, mas só na próxima semana, porque nossa aula está se encerrando agora, já são 19 horas e 52 minutos, e eu quero, então, dedicar esses 3 minutinhos de finalização da nossa aula de hoje, desejando a vocês uma excelente Páscoa, que esse espírito de amor, de fé, de esperança, de energias positivas, esse espírito invada o coração de todos vocês. Estamos num momento super difícil, mas é preciso que tenhamos força, que estejamos alimentados de bons pensamentos, de pensamentos altivos, de pensamentos esperançosos, para que a gente possa viver bons ares, melhores dias, que nós possamos voltar àquela nossa normalidade do convívio com todos, socialmente, na sala de aula, com os familiares, com os colegas de trabalho. Então, que vocês recebam toda a minha energia, que Deus abençoe o coração de todos vocês. E até para aqueles que não acreditam em Deus, que acreditem, então, nas forças do universo, em energias positivas, e que acreditem, então, na força do bem, que é a lei do retorno, né? Que fazendo bem a gente certamente receberá em dobro o bem e que nós tenhamos dias melhores, tá? Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada pela atenção. Muitíssimo obrigada de verdade. Eu vou fazer aqui uma rápida anotação de vocês. Peço que vocês não saiam da sala. Eu vou anotar aqui pela ordem que está posto na tela do meu computador. Enquanto isso, vocês vão aí desejando Feliz Páscoa a todos, reciprocamente. Então, já estou constando aqui a presença de Auri, a presença de Bruna, a presença de Brunelli, de Bruno, de Cristiane, de Edneia, Ednice, Edson, Edvanilson, Elaine, Elísia, Fernanda, Fernando, Gabriel, Ionara, Jefferson, Josenilton, Laiane, Leide, Leide Costa e Leide Moraes. Galera em peso na minha aula, que lindo! Estou igual a Jorge Mateus. Professora, Lilian, oi, amor. é o seguinte, meu nome tá parecendo diferente aí, viu? Tá Luciene, mas na Eu já verdade é ia anotar aqui. Joares. É Joares, viu? Joares. Isso, Joares Santos. Obrigada, meu amor. Valeu, prof. Um beijo. Maiane, Maiane, ok. Márcio, Matheus, Leal, Maxwell,
Morena, Paulo César, quem eu já chamei, se quiser, pode ir saindo. E até próxima semana. Bruna, Rafaela, prof, você falou meu oi. nome, Lília? Lília, Isso, eu não ouvi. Lília, falei. Lília, depois de Leide Moraes, Lília e Joares. Tá bom, um beijo, Obrigada, prof. meu amor. Beijo. Rafaela, Rick, Rosana, Sandrinha, beijo, Sandrinha. Sérgio, beijo, Zélia, querida. Tamires, Beijão, Pro. Boa Páscoa, meu amor. Tudo de obrigada, meu bom. amor. Beijo para você. Vi, Neto, por favor, Vi Neto, qual é o nome, o primeiro nome? É Vinícius, como é que é? Vinícius Galdino. Ai, peraí, que Vi Neto escreveu aqui. Vicente Neto. Beleza, Vi, obrigada. Vinícius Galdino, Vladimir. Cadê Fábio, gente? Fábio não apareceu nem na semana passada, nem nessa semana. Ele faz tantas perguntas. Pode mandar recado para ele, viu? Que a professora está aqui sentindo falta. Um beijo em todos vocês. Vladimir, Yuri, anotei todo mundo. Ô, prof, Beijinho. prof, Oi. só um momento. Oi. A senhora passou alguma atividade? Eu passei uma atividade na semana passada para entregar hoje. Está no portal. E Nossa, se você não conseguiu fazer ou nem teve acesso, faça mesmo assim e me mande. tá. E já está disponível o estudo dirigido dessa semana, que é da aula de hoje, para você entregar na próxima terça-feira. Eu sempre vou postar a atividade e o prazo vai ser na semana seguinte. Mas se Ok. você não pôde fazer para hoje ou não sabia, Eu não mande para sabia. mim mesmo assim. Mande até sexta-feira. Quem não fez também, estou aí permitindo a entrega. E aí, na semana que vem, vocês se regularizam. O importante é fazer a atividade. Tá? Fechou. Obrigado, Obrigada, prof. Joares. Um beijo. Tchau, Professora, gente. rapidinho, Oi, professora. diga, que eu vou voltar à A sala senhora está agora. fazendo. É porque a senhora estava fazendo a chamada aqui, anotou os nomes. A senhora está com o nome dos alunos aí, porque o meu tá Rick, mas é Henrique. A senhora botou presença? Eu botei Henrique. Tudo bem. Vou botar aqui. Henrique, qual o sobrenome? Almeida. Eu tinha Almeida. botado o Rick Almeida, mas eu ia identificar. Beleza. Só para esclarecer. Obrigado, Obrigada, meu querida. querido. Um Tchau, tchau. beijo. Tchau, galera. Beijo.